Quero engravidar. Como me preparar? Quanto à alimentação, eu sempre recomendo que se procure um nutricionista. Por quê? Hoje em dia nem sempre a gente tem a correta orientação em relação à alimentação, é muito específico, né? O médico, ele acaba fugindo um pouco da questão médica, então é interessante você passar com um nutricionista. Os nutricionistas estão muito atualizados com essa parte de reposição de vitaminas na gestação, então uma orientação individualizada é muito interessante na gestação. Se você tiver essa possibilidade, eu indico que passe no nutricionista e acompanhe durante toda a gestação com o nutricionista. Agora, exercício físico. Bom, exercício físico gera aí bastante discussão. Atualmente, os médicos e as sociedades vêm se comportando mais a favor dos exercícios físicos. Porém, em alguns países ainda recomendam nos primeiros 3 meses a mulher evitar exercícios físicos, principalmente aqueles com impacto, corrida, né? Exercícios físicos mais intensos. O que está indicado? Então, se você já é uma gestante que já está acostumada com exercício físico, você a princípio pode continuar fazendo esses mesmos exercícios físicos, com algumas exceções que eu vou falar. Pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico, 3 dias pelo menos numa semana de 7 de exercícios, tá? Tentar alternar exercícios aeróbicos com exercícios de fortalecimento muscular. Hoje está bastante frequente a prática de yoga, de pilates, de fisioterapia pélvica, então esses exercícios são muito bons para a gestação, porque a mulher tem algumas alterações da coluna que são normais na gestação e esses exercícios podem ajudar aí a diminuir as dores e também fazer a preparação pélvica para o parto vaginal. Evitar alguns exercícios que tenham contato, então exercícios de handball, né, jogos, futebol que tenha contato físico, né, de atrito, isso pode ocasionar perda gestacional, mergulhos e escaladas, tá? Exercícios que têm um maior risco de queda também não tão recomendados. Agora a questão de suplementação. Bom, isso é inclusive minha área, então esse eu falo com bastante frequência. A suplementação do folato na dose de 400 microgramas dia está muito bem indicada e ela deve começar pelo menos 3 meses antes da concepção. Então é muito interessante vocês saberem que a deficiência desse nutriente, do folato, ele pode ocasionar falha do fechamento do sistema nervoso central lá na coluninha. E isso acontece ao redor da 6ª semana. Eu tenho até um vídeo do YouTube sobre o desenvolvimento cerebral na gestação do bebê, né? O cerebral e do sistema nervoso. Então eu explico em detalhes essa questão do fechamento do tubo neural. A não reposição do folato, junto com algumas outras alterações, pode ocasionar esse não fechamento. E lembrar que a 6ª semana, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre o ciclo menstrual. Então a 6ª semana de gestação, em geral, muitas mulheres nem sabem que estão grávidas. Então o interessante é já estar fazendo essa reposição e não correr o risco aí de ter uma deficiência e ter uma falha do fechamento do tubo neural, que a criança pode nascer aí com uma doença chamada mielomeningocele. Além da reposição do folato, estão indicados já, existem várias reposições que hoje em dia estão sendo utilizadas, mas as que têm comprovação científica são 3 principais. Então é o folato, que é essa que eu falei, é o ômega 3, tá? O ômega 3 está muito bem indicado, melhora o desenvolvimento do bebê neurológico, tá? Inclusive depois do bebê nascer também está indicado reposição de ômega 3. E o do sulfato ferroso, que principalmente acontece junto daqueles compostos, né, da maternidade que a gente toma de vitamina, e ele é um pouco aumentado no final da gestação. A vitamina D também está indicada como reposição, ela está associada a menor risco de algumas doenças cardiovasculares e sangramento no pós-parto. Outra coisa que também passa batida é procurar um dentista. Então, em geral, a mulher, principalmente a mulher gestante, as alterações hormonais, elas dão alterações na gengiva, pode ocasionar sangramentos, então é importante a mulher fazer uma avaliação no dentista, uma limpeza antes de engravidar e que cuide da saúde bucal aí com pelo menos 2 escovações dentárias por dia, porque alterações da saúde bucal estão relacionadas a parto prematuro e a pré-eclâmpsia. Também é importante lembrar das alterações psiquiátricas. Então, mulheres que têm alterações psiquiátricas precisam ficar atentas e também informar o seu médico. Primeiro, algumas substituições de medicações vão ter que acontecer, porque muitas medicações são incompatíveis com a gestação. E outra, a gestação ela é um período de muita flutuação hormonal, então as alterações psiquiátricas tendem a se acentuar.
essa mulher precisa ser acompanhada para que não aconteça nenhum transtorno, precisa ter as medicações ajustadas durante a gestação e principalmente no puerpério, que acontece uma queda hormonal muito importante e muitas mulheres têm manifestações depressivas importantes. Bom, por último, vou falar aqui sobre a questão de logística. Então, a mulher gestante, ela vai precisar ter o parto, né? Em geral, em hospitais. Então, é sempre interessante ter um plano de saúde ou uma seguradora e se atentar para o prazo de carência. Em geral, os planos pedem 10 meses de carência ou 300 dias para assumir a questão do parto. Outra coisa é que para você garantir que o seu obstetra esteja no seu parto e o seu pediatra neonatologista esteja no seu parto, geralmente você tem que pagar a disponibilidade desses profissionais. Eu particularmente acho que compensa muito porque a segurança da mulher de estar ali com os seus médicos, tanto da mulher para o parto, quanto do bebê por ter o pediatra neonatologista. Porém, mesmo considerando que você vai ter que pagar essa disponibilidade, compensa ainda ter um plano de saúde, porque pode acontecer uma intercorrência de você ou do seu bebê ir para a UTI e essas internações costumam ficar muito caras. Então, aqueles pacotes de maternidade, geralmente eles envolvem, né, quando dá tudo certo. Agora, quando acontece algum problema e o tempo de internação se estende ou acontece uma internação de UTI, os custos podem ser muito maiores. Então, idealmente, é bom ter os dois. Então, ter o pediatra e o obstetra junto com você, né, particulares, e ter o plano de saúde para se garantir, tá? Vocês vão ver nas próximas aulas que eu prezo muito pela segurança, eu vou explicar por quê, e isso eu tô trazendo aqui as dicas para vocês do que eu considero seguro para vocês fazerem para se preparar para a gestação. Bom, então agora a gente passou por todos os pontos da gestação. Então é muito importante vocês terem uma participação ativa nesse processo. Garantir que você faça uma concepção num momento saudável, seu e do seu marido, é muito importante para que lá no futuro a criança não tenha nenhum problema, né, de desenvolvimento, nenhum problema de saúde, nenhum problema neurológico.